inicialmente, aqui nos episódios, o que a gente faz? O Ives já comentou que você nasceu em Fortaleza, mas você tem um vínculo grande com João Pessoa. Como foi sua infância? Como foi sua adolescência? Rapidamente, essa sua trajetória aí, até que você decidisse virar um médico, virar um profissional da saúde, até que esse universo no qual nós vivemos fosse introduzido na sua vida. Porque, na verdade, só para contextualizar, professor, é que às vezes o pessoal acha assim, que você já nasceu médico do Sírio e da USP e já chegou aqui tudo pronto. O pessoal esquece que tem toda uma caminhada até você chegar a ser o profissional reconhecido que é hoje. Então a gente gosta de contar um pouco dessa história, né? O que o cara fazia quando era criança, o que despertou o interesse dele, né? Pra gente entender um pouco esse caminho aí. Então, eu fiz, assim, apesar de me considerar paraibano, eu morei muito pouco em João Pessoa, na verdade. Eu morei só 3 anos em João Pessoa. A minha história, eu fiz escola toda em Fortaleza, nasci lá e fiquei lá até os 20 anos, mais ou menos. Então, fiz toda a parte de escola, estudei em escola militar e lá no Colégio Militar de Fortaleza eu tive um interesse maior pelas áreas. Eu detestava matemática, detestava exatas e eu gostava mais de química e áreas biológicas mesmo. Então, mas isso, assim, não era suficiente para me dizer o que é que eu tinha que fazer. Na verdade, o que eu queria fazer mesmo era ser professor. E eu já tinha falado isso em casa, já tinha dito para minha mãe, mãe, eu quero ser professor, gostava muito de ler, gostava de estudar e tal. Desde criança, assim? Desde criança. Eu queria ser professor, assim, 12, 13, 14 anos, ela falou, não, meu filho, professor, você não vai ser. Ou seja, ela teve juízo. Aí eu falei, não, mãe, mas eu quero. Não, então não sei o que eu quero, então vai ser médico. Tá bom, aí o que aconteceu? Eu acabei virando médico e professor. E quando eu falei isso para ela falou, mas é um pouco diferente do ponto de vista pouquinho. Remuneração, retorno financeiro, é uma diferença grande. Ainda mas no final Fortaleza é uma das melhores educações do Brasil, se não a melhor, né? Sim. Os índices educacionais do Ceará são muito bons, principalmente nos últimos anos. Você tem muita gente do Ceará que é aprovado nas melhores provas de Instituto Tecnológico da Aeronáutica, Instituto Militar de Engenharia, mesmo nos melhores vestibulares e nas melhores residências médicas também do Brasil. Imagina o professor Luciano Azevedo, professor de Química. Ia ser... Já pensou? Ia dar aula nos pré-vestibular, ia dar aula para aquela galera lá, ia ser uma festa, né? Ia ser uma zona. Mas então é isso, no final das contas eu acabei, mesmo dentro da medicina, caminhando para a área da docência. Então agora eu, claro, ainda tenho alguma atividade assistencial, mas a imensa maioria do meu tempo é dedicado a ensino e pesquisa. Né? Que eu acho que a gente vai discutir isso, obviamente, mais para frente. Mas a maior parte da minha carga horária atual é ensino, pesquisa e redes sociais, né? Como a gente diria, porque, obviamente, isso é uma forma de você chegar até as pessoas e você ensinar algumas coisas, porque acho que a gente não pode ser estanque no que a gente ensina. Né? Existem formas novas das pessoas terem contato com o tema, terem contato com o conhecimento, e o conhecimento não está só mais nos livros. Né? Isso já é uma coisa que claramente está totalmente fora de moda. Claro que continua tendo nos livros, mas hoje a gente habitualmente tem possibilidade de ter acesso a conhecimento muito mais rápido e fora do livro. Eu, como editor e autor de livros, também, cadê? Você esqueceu o seu, né? Exato. Esqueci para eu assinar. Mas a gente tem livro, né? Medicina Intensiva Abordagem Prática, é um dos livros mais conhecidos da medicina intensiva. Ele é adotado em inúmeras faculdades. Mas, claramente, depois de 2 anos que no mínimo, você tem que atualizar cada 2 anos. E quando você atualiza, já saíram uma série de estudos que mudam a prática. Então, o livro, né, ele é útil como uma fonte de fundamentação, mas quando você traz para a pessoa que quer ficar up-to-date, né, totalmente atualizada nas melhores condutas, nas condutas mais atuais, o livro ele perde fôlego em comparação com artigo, com podcast, né, com aulas, lives, webinars, etc. Tudo que você consegue fazer via internet, o livro perde essa capacidade. Eu comento com os meus alunos a importância dos livros fundamentais, dos alicerces do conhecimento. Né? Eles embasam. E eu sempre uso um dos exemplos do livro do professor Carlos, o livro de ventilação mecânica lá de 2000, que tem o volume 1 tem capítulos que são essenciais
para a leitura e para o conhecimento da Sem fundamentação do suporte ventilatório, por exemplo, né? Então, sim, o livro é extremamente importante, mas exatamente como o Luciano comentou, existem atualizações que elas são rápidas demais para que as edições, as publicações, elas acabem acompanhando. É que isso é muito temporal, né? Na época que todo mundo estudava por livro, talvez o livro fosse o meio mais eficiente de trazer informação. Porque ter acesso a um artigo de uma revista estrangeira, por exemplo, você não tinha acesso à revista impressa muitas vezes. Filas na Bireme. Né? A não ser que você estivesse aqui em São Paulo. Se você estava lá no interior, você tinha que preencher aquela ficha catalográfica, mandar para sua biblioteca para eles pedirem, fazer... Quantas vezes eu fui naquele Index Médicos, aqueles livros preto enorme, do tamanho do trem, que você tinha que procurar palavra-chave por palavra-chave, achar o artigo. Cara, é outro mundo que a gente vive. Nos últimos 20, 30 anos é outro mundo totalmente que a gente vive. Então, os livros por muito tempo foram o melhor método, talvez, da gente estudar, ter acesso a novas ideias, mas hoje, claramente... Eles são complementares, né? Eu acho que eles são complementares. Sim, o livro ainda tem claramente o seu papel para a formação das pessoas, mas para complementação, para especialização, a gente tem uma série de outros caminhos, incluindo a própria rede social, que é mais eficiente, alcança mais gente do que simplesmente uma obra escrita, né? Simplesmente um livro. E o avanço da metodologia de sala de aula tem chegado, né? Já chegou na área da saúde, já chegou nas profissões, nas especialidades, e o formato de sala de aula já é bem diferente do que era. Então, obviamente, o aprendizado ele tem acontecido de uma maneira muito distinta do que quando foi na nossa época, por exemplo. Certamente. É muito mais agradável, muito mais desafiador. Óbvio que existem exemplos e exemplos. A gente não pode falar que todos são perfeitos. Mas eu conheço a metodologia do professor Luciano. Falou que não era para chamar de professor, mas... Não, jamais. Professor Luciano, professor de Química aqui, né? Eu tirei 10 em Química no vestibular, em vários vestibulares. Quem tira 10 em Química? Eu não faço ideia. A ligação covalente, eu só lembro do nome. Né? Eu lembro até hoje que no vestibular da USP, FUVEST, famosa FUVEST, ganhei uns pontinhos em Química, porque eu era bom mesmo, era de Física, era melhor em Física que Química. Porque o que eu fazia? Eu olhava as questões e olhava no fim, que na FUVEST ficavam fórmulas. E aí eu olhava lá o que encaixava nas fórmulas que eles davam. Aí eu ganhei uns pontinhos em Química por causa disso. Senão... Se tem essa informação, a única fórmula que usa esses três é aqui, isso daqui. Aí né? eu juntava lá as informações pra ganhar um pontinho. Pra não Ou seja, você não era bom em Química, você era bom em raciocínio lógico. Né? Química não era muito bom, não. Ô Luciano, você comentou que você queria ser professor, que daí sua mãe veio com a ideia de ser médico, mas na sua família tinha alguém que era professor, médico, alguma coisa assim? Minha mãe era professora. E era exatamente por isso que ela não queria que eu fosse professor. E ela é professora do quê? Ela era professora de ensino médio ou de escola primária, né? Então ela já tinha uma vivência. Tinha. Então ela sabia realmente de todas as dificuldades. Assim, é uma profissão maravilhosa, tanto que eu gostaria de ser, e sou, né, professor, se você olhar. Mas realmente tem uma série de dificuldades que ela sabia que para mim era assim, ia ser complicado. E é complicado para o professor viver, né? Então, ela queria complementar com alguma outra carreira onde eu pudesse exercer uma atividade docente e, além disso, ter uma remuneração mais adequada, mais compatível, né? Fora infelizmente, da faixa salarial complexa que o professor tinha naquela época e tem hoje, né? Infelizmente, né? Infelizmente, porque é quem forma. Se eu não tivesse os meus professores, jamais estaria onde eu estou hoje, né? Então... mas eu não sabia o que eu queria. E aí eu fui fazer medicina para ver o que era. E aí eu gostei. Apesar dos primeiros 2 anos serem muito, muito complicados, assim, do ponto de vista de... É muito fora da profissão médica, né? Então você aprende algumas coisas que você não tem ideia do para que você vai usar. Apesar de que agora eu sei que eu deveria ter tido muito mais proximidade com algumas das cadeiras que eu aprendi, o que eu tentei aprender durante o ciclo básico, né? Principalmente epidemiologia, estatística, medicina baseada em evidência, porque isso aí é o que forma o pensamento crítico do profissional, para não ficar repetindo besteira do tipo tem que prescrever cloroquina e tem que prescrever ivermectina para todo mundo. O problema é que na faculdade ninguém explica muito bem pra gente para que serve. É ensinado de uma forma tão isolada que a gente não consegue ter noção para que vão servir essas matérias mais básicas, mais de alicerce. Um monte de moleque de 19, 20 anos tentando aprender estatística, assim, então... com os professores com um formato de aula super defasado, né, que não explicam qual é a aplicação daquilo ali que você vai ter durante a sua faculdade. É simplesmente o cara mostrando um monte de teste lá. Realmente, você decora
para passar na prova e no dia seguinte, esquece. Ainda mais hoje, né? Que a cultura da aprovação, da necessidade da aprovação e não tanto do aprendizado, ela é cada vez maior. Então, o aluno ele é ensinado desde o ensino básico que ele tem que passar de ano. Você passou de ano, beleza, vai, segue, próximo desafio. Passou de ano, tá bom. Então, esse desafio associado à juventude, de quem entra na faculdade aos 17, 18, 19 anos e é confrontado com disciplinas complexas e com metodologias que de fato não mostram aplicabilidade, o resultado é um desinteresse gigantesco. Falo porque eu também já tive esse desinteresse. O Luciano comentou que ele gostaria de ter tido mais contato. Não, eu não aprendi nada de estatística na faculdade, assim. Porque não tinha... O que eu sei, o pouco que eu sei de estatística hoje, eu fui aprender depois sozinho. Porque, de fato, na faculdade, assim... E seria tão mais fácil se a gente tivesse prestado mais atenção, né? Mas ninguém fala pra gente que a gente tem que prestar atenção. Ninguém né? contextualiza. Ninguém explica por que é importante. Sim. Se ninguém explica por que é importante, o cara simplesmente... isso aqui é que nem... Né? Não é útil, é matéria a mais para encher linguiça, digamos assim. Como que foi, um passinho para trás só, como que foi na época que você foi prestar medicina, né? Porque uma fase, acho que difícil de quem segue a carreira médica é o vestibular, que é um vestibular bastante concorrido, então o pessoal tem que se dedicar bastante, acaba às vezes prestando 1, 2, 3 vestibulares, fazendo cursinho. Como que foi essa sua época aí de vestibular? Essa pergunta é boa porque isso vai me ajudar a explicar o meu curso nômade de medicina. Na época que eu estava em Fortaleza, mas existia a possibilidade de eu me transferir para João Pessoa, porque meus pais provavelmente iriam voltar para João Pessoa nos 2 anos seguintes, aproximadamente. Então eu acabei prestando nos 2 lugares. Eu prestei, na época só tinha federal, né? Tanto em Fortaleza quanto em João Pessoa. Não tinha esse boom de faculdade. Eu acabei prestando nos 2 lugares, passei nos 2, passei em primeiro lugar de medicina em João Pessoa e passei em Fortaleza também. E aí eu tranquei João Pessoa e fiquei... Então, eu comecei a fazer medicina em Fortaleza. Eu fiz o ciclo básico, 91 e 92 em Fortaleza, e terminei o curso em João Pessoa, sendo que no último ano eu vim para o ex-hospital do Ivens, para o Hospital do Servidor Público Estadual, fazer internato. Ainda tem muito interno de hospitais do Nordeste no Servidor Público Estadual? Muito. Não, lá... Internato oficial, não. Mas a gente tem oficial. Muito residente que acaba vindo para cá. O internato mais oficial que a gente tem hoje é o da Unicid. Entendi. Da Unicid porque na época existia um convênio de várias faculdades do Nordeste com o Hospital do Servidor Público Estadual para o pessoal vir fazer internato aqui. Então eu vi, e o meu último ano de medicina foi em São Paulo. Então eu fiz 2 anos em Fortaleza, 3 em João Pessoa e o final em São Paulo. Foi uma coisa meio nômade, assim, mas deu certo. Graças a Deus deu certo. Aí eu vim fazer residência, depois gostei de São Paulo e vim continuar os estudos aqui, fazendo residência médica. Você falou que não sabia muito bem, né? Que você nem sabia se queria ser médico, acabou entrando, gostou. Você tinha uma noção de que área você queria seguir desde o início ou isso foi se desenhando ali ao longo da faculdade? Não, durante a faculdade, desde o início não. Eu nem sabia se queria ser médico efetivamente, né? Mas durante a faculdade eu comecei a gostar muito de cardio. Achei que cardiologia era uma área legal e tal, e a ideia era ser cardiologista, e por isso eu vim aqui para São Paulo, por isso eu vim fazer, e por isso eu fui para a USP. Na verdade, eu passei na Unifesp também, e acabei passando na USP algumas semanas depois. Comecei a cursar a residência da Unifesp, e aí fui para a USP muito atraído pelo INCOR, pelo Instituto do Coração, né? Porque, Sim, de fato, é um dos hospitais de ponta de cardiologia do Brasil, talvez até do mundo. Então, nossa, a oportunidade de fazer cardiologia no INCOR é sensacional. Então, vamos lá para a USP. E aí, quando eu entrei na residência da USP, foi que eu vi que talvez eu não gostasse de cardiologia. Eu gostasse do que acontece, principalmente com o sistema cardiovascular de um paciente grave. Porque eu não conseguia agora eu até me vejo mais, mas eu não conseguia me ver na época num ambulatório, num consultório, prescrevendo amilodipina. Nada contra, mas aqui tem coisas que você tem mais afinidade e outras não, né? É diferente. Prescrevendo amilodipina ou prescrevendo varfarina, ajustando anticoagulante do paciente no consultório, que é o que muita gente faz em cardiologia, né? Consultório cardiológico. E aí, juntando isso com uma residência porreta em terapia intensiva, um negócio assim espetacular, o que faz com que até hoje muitos dos residentes do HC queiram fazer, de clínica médica, queiram fazer terapia intensiva, porque, de fato,
O serviço lá é muito bom, assim, se aprende muito a medicina intensiva, ventilação, hemodinâmica, eco, ECMO, o que você quiser. Juntando tudo isso, assim, eu acabei indo para o lado... descobri que o que eu gostava mesmo era de paciente grave. E aí comecei a ver uma doença que ia mudar a minha trajetória, né? Porque era raro a gente ver essa discussão em João Pessoa. Aqui no servidor eu vi um pouquinho mais, mas comecei a gostar muito de ver paciente com infecção e disfunção orgânica, de ver paciente séptico. E aí, isso aí moldou o meu interesse por pesquisa, fazer o doutorado, fazer a livre docência, tudo nessa área de cuidado ao paciente séptico, e foi muito natural, então, nesse cenário, caminhar para a medicina intensiva, né? Deixar a cardiologia de lado e caminhar para a medicina intensiva, o que tem, a gente pode falar sobre isso depois, que tem aspectos positivos e aspectos negativos também. E você continuou lá no Instituto Central, né? Após a residência? Eu continuo lá até hoje. Semana passada estava de plantão, semana que vem estou de plantão de novo. Talvez você não lembre, mas a gente já se bateu ali nos corredores. Sério? Cheguei a trabalhar na UCI, mas um período eu trabalhei na saudosa UTI do Sexto. Então, que o fisioterapeuta dividia a gente ali. se bateu com certeza nos corredores, porque Marcelo a minha UTI Parque era a UTI do aqui, Sexto, exatamente. Então lá você conhece, você sabe como é o celeiro de formação de intensivistas. Gigantesco. Né? Assim, o Marcelo o Marcelo Parque, para quem não conhece, é o médico diarista lá, um dos médicos diaristas da nossa UTI. Gênio. Que formou uma geração, formou e forma uma geração de médicos. É a pessoa mais cientificamente up-to-date e mais humana que eu conheço. Então, é o meu exemplo de profissional. E ter a oportunidade de conviver com essas pessoas, Marcelo, Leandro, toda a equipe se eu ficar falando todo o nome, eu vou esquecer de alguém. Engraçado todo o nome da terapia intensiva do HC. O Marcelo, para mim, é uma inspiração de vida. Exato. Além de profissional, assim. Exatamente, total. Engraçado que você citou os dois caras, que são dois médicos que me marcaram, porque eu fiz pós-graduação lá, né? No HC de UTI. E quando a gente estava passando no sexto andar ou na clínica médica lá embaixo, duas coisas que me marcaram foi passar a visita com o Marcelo e passar a visita com o Leandro. Porque, tipo, é uma coisa muito fora do comum passar a visita com esses dois caras, né? O Marcelo, ele vai passando visita, ele comenta o caso do paciente, daí ele fala assim, ó, tem um artigo tal, não sei o que, aí ele já abre no computador, já puxa, já abre lá, mostra pros residentes. Marcelo, nós queremos você aqui, mas que pasta é aquela do Marcelo? Meu, tem todos os artigos, estão na pastinha do Marcelo. Que não tem um nome de artigo, mas ele sabe exatamente qual artigo. É esse aqui, e não tem nome nenhum, e ele clica e abre, e é o artigo que ele tava falando. É assim. É muito legal. E ele um servidor aquela cabeça dele. E ele na